Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Vamos para o que importa, né? Que é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Salmo 51. Salmos 51, a partir do verso 1. Amém? Todo mundo localizou aí? Não tem ninguém brigando com a Bíblia, né? Então tá bom. A palavra diz o seguinte, a partir do verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Certamente, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente, tu amas a verdade. No íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Verso 7. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abra, ó Deus, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e o contrito não desprezarás, ó Deus. Somente até aí, feche seus olhos. Pai, essas são as tuas palavras, Senhor. Fala conosco nesta noite. Derrame sobre nós o teu Espírito Santo, a tua presença. Guia-nos, ó Pai amado. Fale com cada um de nós através das tuas palavras. Nós estamos aqui, ó Pai, para ouvir, para seguir conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Amém. Bom, basicamente, né, o Salmo 51, ele nada mais é do que uma oração de arrependimento, né, e confissão de Davi, rei de Israel, né, após o profeta Natã o confrontar sobre o seu pecado com Batseba e a morte de Urias, né, marido dessa mulher com a qual ele cometeu adultério. Este salmo ele é um exemplo de como um coração contrito e arrependido pode e deve buscar o perdão de Deus. Este salmo ele é um poema que expressa profunda tristeza e dor de Davi por ter pecado contra Deus. Ele reconhece a gravidade da sua transgressão e pede a Deus que o perdoe e restaure a comunhão entre eles. Então, para a gente poder iniciar, o tema dessa ministração hoje é do arrependimento à restauração. O texto também ele ressalta a misericórdia e o amor de Deus, que está pronto a perdoar e purificar, né, aqueles que se arrependem verdadeiramente. Davi viu, cobiçou, adulterou e tentou esconder o seu pecado. Assim como nós fazemos também, né, pessoal? Não é mérito somente de Davi. Nós pecamos, sabemos que Deus está vendo,
mas a gente dá um jeito de tentar esconder, né? Coloca por debaixo do tapete, ou como dizem popularmente, né? A gente finge demência com relação ao pecado cometido. E Davi fez isso também, né? Davi tentou pagar de doido, né? Como dizem, com relação ao seu pecado. Davi, ele pecou, seu pecado teve consequências, e o que ele fez foi tentar encobrir a sua falha. Tentou encobrir o seu pecado. E aí ele, como nós também, né, da natureza humana, usou ali de planos. Não, peraí, eu pequei, né, eu errei, não, deixa eu dar um jeito aqui, deixa eu ver o que eu faço com relação a isso. E aí, basicamente, né, quando a gente lê a palavra, a gente consegue compreender e visualizar, né, basicamente 4 planos de Davi com relação ao pecado, para esconder esse pecado. O plano A seria dar férias a Uribe. O Uribe foi na guerra, né? Homem valoroso, esteve ali lutando por Israel. Não vou dar um descanso para ele, né? Dar uma folguinha para ele e tal. É um plano. Ele tentou dar um banquete, pensou, né? Dar um banquete para Urias. Ele já adulterou com a mulher do homem, né? Por que não dar um banquete ali para dar uma aliviada, né? É um plano. Ele pensou em encomendar a morte de Urias. Já que vamos para uma outra tentativa, né? Se as outras não derem certo. E por fim, casar-se com Batseba para esconder a gravidez. Ou seja, tentou, né, 4 planos ali para dar uma escondida naquilo que ele tinha feito de errado. Tudo parecia perfeito, né? Todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas, entre aspas. Só que ele não contava com uma coisa: Deus estava vendo. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 11, 27. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Muitas vezes a gente está pecando, falhando. Normal, somos seres humanos, somos falhos. O problema é tentar esconder isso de Deus, que tudo vê, que tudo sabe. Deus então envia um profeta chamado Natã a Davi. E ele conta ali uma parábola, né? Eu não vou contar aqui a parábola, mas está lá em 2 Samuel 12, né? Ele fala ali de, só para resumir para quem não conhece, né? Ele fala ali de um homem rico que tinha ali, né, bois, né, ovelhas, e um homem pobre que tinha ali uma ovelhinha, né, que ele tratava como sua filha, né, que desde nova esteve com ele, que estava-se à mesa com ele, bebia da água do copo dele. E ao chegar um visitante, esse homem rico foi lá, ao invés de pegar dos seus bois, né, pegou a cabra ali do pobre, para assar e dar para o rico. E aí, logo ao ouvir isso, né, Davi se indignou. Não, mas isso é um absurdo. Esse homem tem que morrer. Não pode. Correto, né? O pensamento dele foi correto. E aí, Natã lhe responde: tu és o homem. Davi se indignou, falou que aquele homem deveria morrer, mas na verdade era ele o homem. Davi então é tomado por um sentimento de culpa e horror. E foi nessa condição que ele escreveu o Salmo 51. Aqui Davi reconheceu o seu pecado, arrependeu-se, jogou ali aquele veneno fora, espremeu toda a sua ferida. Não muito diferente de nós. Nesses momentos de confronto, né, em relação ao pecado, ou de algum problema na vida, né, de alguma dificuldade, que o que a gente faz? É aquele momento que a gente olha para Deus, começa a olhar para o alto, para o céu, pedir perdão, chorar, lamentar, suplicar que Deus venha ao nosso socorro. Enquanto Davi calou o seu pecado, a sua vida murchou.
Os seus ossos secaram, a alegria da salvação foi embora, porque a mão de Deus pesava sobre ele de dia e de noite. Não há libertação, não há cura, não há restauração, onde não há o arrependimento. E com isso, a gente aprende um pouco com relação aos passos de Davi para restaurar a sua vida com Deus. E aqui eu quero levantar alguns passos para que a gente tenha uma visão melhor com relação a isso. O primeiro passo para a restauração é o reconhecimento do pecado. Davi por um tempo escondeu seu pecado, mas isso estava arruinando a sua vida. Então ele olhou de maneira séria o que ele havia feito, né? E o primeiro passo para a restauração é que não há esperança de perdão e restauração verdadeira quando você não reconhece o seu pecado. Não olhe para os outros, não julgue nem culpe os outros. Seja honesto com você mesmo. Não adianta a gente tentar argumentar, justificar, né? Ah, mas eu fiz isso porque foi por causa das influências, foi por causa do meu amigo falou para fazer isso. Ah, mas eu fiz isso porque o cara estava sem blusa na academia, porque a mocinha estava de saia na rua. Não adianta justificar. Seja honesto. Davi, ele reconheceu o seu pecado e ele diz no verso 3: eu conheço as minhas transgressões. Nós precisamos fazer como ele fez, ser honesto. Ou como o filho pródigo que disse: Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. O mundo fará qualquer coisa para te impedir de encarar a si mesmo, né? Se a gente parar para observar, a gente vê aí, né, os cinemas lotados, as passarelas de carnaval tá chegando, né, gente? Lotadas, as novelas aí, né? O pessoal fica vidrado nas novelas, nas séries, no dorama, no jogo de futebol, no videogame, porque não querem olhar para dentro de si mesmos. Não querem reconhecer os seus pecados. As pessoas, elas estão tentando se esconder, querem viver uma outra realidade, né? Como a gente diz, é uma válvula de escape com relação à vida que ela tem, com relação aos pecados que ela tem cometido. Segundo passo da restauração é o reconhecimento da natureza de que nós temos feito, daquilo que nós temos feito, das nossas ações. E aqui Davi usa 3 termos, 3 palavras. Primeiro, ele fala transgressão, rebelião, revolta contra a autoridade. Davi admite que foi rebelde, que sua vontade prevaleceu. Ele foi governado por um desejo lascivo. Fez o que a sua consciência reprovava, o que a sua própria consciência reprovava. Mas ele ainda assim fez. Foi um ato deliberado de desobediência. Uma violação da autoridade divina. Segunda palavra, iniquidade. Perversão. Algo sujo, indigno, vergonhoso. Examine então seu coração. Há algo perverso em você? Ciúme, inveja, malícia, impureza. Como está o seu coração? Responda para si mesmo. E a última palavra que Davi usou foi pecado. Errar o alvo. Ou seja, não estamos vivendo conforme deveríamos viver. Estamos fora da linha. Então é importante a gente reconhecer a natureza das nossas ações.
Terceiro passo é confessar que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus. Davi pecou contra Batseba, contra Urias, contra sua família, contra a nação de Israel, contra os homens que foram mortos em batalha. Mas ele confessa: contra ti somente pequei. Por que somente contra Deus, então? Porque sempre que pecamos contra alguém, estamos pecando contra Deus, que foi quem criou esse alguém. Estamos ferindo alguém amado por Deus. Estamos nos intrometendo na obra da criação e da providência divina. Davi violou sua consciência, desobedeceu a palavra, ultrajou a santidade de Deus, escarneceu o amor de Deus, pisou em sua graça, cuspiu em sua bondade. Sempre que pecamos, irmãos, nós insurgimos contra Deus, nos tornamos inimigos. Quarto passo da restauração é o reconhecimento de que não temos nenhuma desculpa e nem direito. Davi está dizendo que não tem desculpa nenhuma defesa, nenhum direito a reivindicar. Davi aqui, ele admite o seu pecado foi resultado da sua teimosia. Reconhece que está totalmente errado. Nada tem a pleitear a seu favor. Enquanto eu e você tentarmos nos justificar, nós não teremos dado provas de arrependimento. O arrependimento é o reconhecimento de que você não merece nada senão o juízo de Deus. É como o publicano que no momento da sua oração ele bate no peito: "Sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador." É isso que nós temos que fazer. Por fim, o último passo da restauração é reconhecer que a sua natureza é essencialmente má. Ah, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu sou legal com todo mundo. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, e você nasceu onde? No mundo. A sua natureza é má, é pecadora. Você gostando ou não de ouvir isso, é a verdade. Davi reconhece que a razão de ter pecado não é o mundo fora dele, não é a beleza do corpo de Batseba, é o seu coração sujo. Não é o mundo fora de mim, é algo dentro de mim que está corrompido. Não é simplesmente uma questão do que eu faço, mas de quem eu sou. O meu maior problema sou eu mesmo. Sou corrompido. Meu coração é uma fábrica de iniquidade. É de dentro de mim que precedem maus desígnios. É de dentro de nós que precedem maus desígnios. Não é o mundo, é o nosso coração. Não é simplesmente a pornografia, a traição, o vício na bebida, o vício nas drogas. Nada disso. É o nosso coração lascivo. Não é a guerra, é o nosso coração perverso. Não é a injustiça social, é o nosso coração avarento. Quando você percebe essa verdade a seu respeito, a única coisa que nós podemos fazer é clamar como Davi clamou. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, como está lá no verso 1. Davi estava desesperado. Ele não pode fugir dessa situação. Está encurralado,
preso pelas cordas do seu pecado. Davi era rei, rico, poderoso, famoso, mas agora nada lhe satisfaz. Está quebrado, doente, aflito, está definhando, seus ossos estão secando, seu vigor murchando, seu choro é abundante, sua alma está de luto. A mão de Deus tem pesado sobre ele e talvez ela esteja pesando sobre cada um de nós. Ele precisa de paz, de perdão, e ele clama: tem misericórdia de mim, ó Deus. Lança o teu coração na minha miséria. Talvez você possa estar aí se dizendo: ah, mas eu não cometi adultério, eu não vejo pornografia, eu não tenho vício em droga, eu não tenho vício em bebida, eu não gosto de novela, eu não assisto série, não assisto filme. Primeiramente, se a pessoa está viva, né? É a primeira pergunta, né? Mas a palavra também diz o seguinte: Jesus diz, o primeiro mandamento é: amarás o teu Deus, teu Senhor, né? Teu Deus de todo o teu coração. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você pode até não estar passando, não tenha cometido nenhum desses pecados aqui citados, mas você tem feito isso? Tem amado ao seu Deus de todo o coração e tem amado ao próximo como a ti mesmo? Se você não tiver feito isso, você também é um pecador, também é culpado. Não glorificar a Deus é o maior de todos os pecados, pois ao fazer isso nós negamos o propósito da nossa existência. Abra comigo Daniel capítulo 5, versículo 23. Daniel 5, 23. A palavra diz: e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas beberam vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro e de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. A essência do pecado não é ser culpado de ações particulares, é não estar glorificando a Deus. É necessário que nós tenhamos um desejo profundo pelo perdão divino. Davi teve consciência da sua culpa, mas não para por aí. Só sentir o peso do pecado pode levar ao remorso e à autodestruição. Davi não engoliu aquele veneno, ele não fugiu de Deus, ele correu para Deus. Ele desejou ser perdoado, desejou ser purificado. Entenda que o caminho não é ficar triste, vitimizado pelo pecado. Oh, eu pequei, Senhor, e agora o que será de mim? Esse não é o caminho. O caminho é voltar-se para Deus com profundo desejo de ser perdoado. É necessário que nós tenhamos profunda consciência da nossa total impotência. Davi, ele não pôde tranquilizar a sua própria consciência. Nenhum ritual religioso pode lavar a sua alma. Quando a consciência acorda, desperta, é algo tremendo.
mais cedo ou mais tarde, a consciência de todo homem despertará. Às vezes, no leito de morte. Outras vezes, ou talvez, somente depois da morte. Se a gente olha lá em Lucas 16, a gente vê que aquele homem rico, a consciência dele só despertou quando ele viu que era o inferno. Nós vamos esperar por isso? Acredito que não, Davi aqui está tentando acalmar a sua consciência. Ele é rico, é rei, ele está no trono, toma decisões difíceis, mas ele não tem paz. Ele tenta pegar no sono, mas o sono foge. Ele tenta fugir do seu pecado, mas seu pecado está sempre diante dos seus olhos. Ele não consegue ter paz, não consegue dormir, não consegue comer, ele não consegue fazer nada. Porque nós somos impotentes. É necessário que nós tenhamos uma nova atitude diante de Deus. A pessoa contra quem Davi pecou é Deus. Mas a pessoa que ele desejava acima de tudo também era Deus. É isso que faz a diferença entre arrependimento, o verdadeiro arrependimento, e o remorso. Quando Adão pecou, o que ele fez? Se escondeu, Opa, deixa eu ficar quieto aqui, Deus está passando ali, eu vou ficar quietinho aqui. Adão fugiu de Deus. Quando Judas pecou, ele abandonou a Cristo. Muitos, ao pecarem, deixaram a Deus, abandonaram a igreja, seus ministérios, pararam de ler a Bíblia, pararam de orar, fugiram de Deus, se esconderam. Mas este é o caminho oposto do arrependimento. Davi, ele mostra ali, a palavra mostra que ele queria Deus. Ou seja, ele quer aquele a quem ele ofendeu. Ele sabe que só Deus pode restaurá-lo. Ele sabe que Deus é benigno, misericordioso, perdoador. Davi sabe que Deus não rejeita quem tem um coração quebrantado. Nós sabemos mais ainda. A cruz foi onde Jesus morreu pelos nossos pecados. Quando nós voltamos para a cruz, quando olhamos para a cruz, encontramos uma fonte de cura, restauração e perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. O homem que não percebe que precisa de perdão não entendeu o cristianismo, não entendeu o motivo da entrega de Cristo naquela cruz. E sabe qual é a maior necessidade do pecador arrependido e perdoado? Ele necessita de um novo coração. Esse é o real problema. O nosso real problema é o nosso coração. Nosso coração está errado. E o que a gente precisa não é somente de mais conhecimento, entendimento. É importante, tá, gente? Óbvio. Tá? Continuem estudando e tudo, né? Mas nós não precisamos somente de algo para acrescentar. Você não temos poder para mudar a nós mesmos. Nós não podemos olhar para os relatos sobre a vida de Davi e nos considerarmos melhores do que ele.
ou olhar para a vida do outro e nos compararmos. Fulano está bem, fulano está mal. Não podemos fazer isso, porque o padrão de Deus é verdade no íntimo, no seu íntimo. Já imaginou se Deus projetasse na parede os seus desejos e os seus pensamentos? Tem gente que já fica doida aí pensando na volta de Cristo se projetar num telão os pecados, né? Imagina então os desejos e os pensamentos. O Evangelho, irmãos, ele dá um soco mortal na nossa presunção, um soco no nosso ego. Todos nós temos que botar a boca no pó e pedir perdão a Deus, pedir um coração novo, um coração puro. E quais são as razões, né, para termos esse novo coração? Haja visto que somos pecadores. Primeiro ponto, por causa da nossa infidelidade e a nossa falta de sinceridade. Bom, há algo podre dentro de nós, isso nós já sabemos. Nosso coração é enganoso e corrupto. Não podemos confiar em nós mesmos. Davi percebe que não dá para fugir de Deus, pois ele vê o coração. Ele quer a verdade no íntimo. Não adianta fingir, não adianta usar máscaras. Deus vê. Independente daquilo que você tem mostrado, Deus vê. Segundo ponto, por causa da nossa falta de sabedoria. Bom, nós somos péssimos terapeutas de nós mesmos, né? Isso é notório, né? Se a gente vê o pecado, o erro, a falha, naturalmente a gente quer ir para ele e fica, né, na própria mente fazendo aquela terapia. Não, mas vai, né? A gente dá um jeito, isso pode. Ou seja, somos péssimos terapeutas. Precisamos de discernimento de Deus para não errarmos, para não tomarmos decisões no poder do nosso próprio coração, do nosso próprio corpo, das nossas paixões carnais. Terceiro ponto, precisamos ter um novo coração por causa da nossa incapacidade de mudarmos a nós mesmos. O problema de Davi não era Batseba, não era o outro, né? Mas era exclusivamente seu coração. Não é o mundo. Ele sabe que um coração puro não é sugestionamento, disciplina. Não é como a gente vê os coaching de internet, né? Falando que não, é tudo rotina. Faça isso por 20 dias que sua mente, seu corpo vai acostumar. É rotina, é tudo rotina. O coração puro é Deus quem cria. Só Deus pode dar um novo coração. Só Deus pode nos mudar. Isso é operação sobrenatural. Bom, vimos então os caminhos, né, os passos de Davi com relação à restauração. E qual é o resultado do verdadeiro arrependimento? Simples, bem simples. Júbilo e alegria. Essa alegria não tem a ver com o temperamento, com o momento. É a alegria de Deus, é a alegria da salvação, é a alegria do céu. O pecado ele rouba temporariamente essa alegria.
pecado ele é ladrão dessa alegria. Porque ele nos separa de Deus, nos afasta. Mas a alegria verdadeira a gente só encontra em Deus. Para a gente concluir, Davi, ele entendeu tudo isso. Ele entendeu todos esses pontos. Ele entendeu que ele precisava ter a vida restaurada. E essa restauração somente Deus pode dar. Só que quando você compreende isso, quando você verdadeiramente entende isso, isso não fica somente com você. Não é algo que você deve reter. Não é algo que você deve guardar. Ao passar por isso, ao reconhecer o seu pecado, a andar pelo caminho da restauração e ser verdadeiramente perdoado, Davi mostra ali um desejo de viver para a glória de Deus, testemunhando para os demais sobre as maravilhas divinas. E é assim que nós também devemos andar. Davi agora quer viver para agradar a Deus e não mais aos seus desejos, não mais aos seus pensamentos, não mais ao seu coração. Antes, pedra de tropeço, hoje, instrumento de bênçãos para os outros. Davi não quer mais viver nas trevas, quer revelar aos outros a luz de Deus. A essência do Evangelho, amados, é propagar as palavras de Deus. Esse é o principal mandamento, é o ir. Aquilo que nos foi deixado, ir e pregar o Evangelho. É para isso que eu e você fomos chamados. Ah, mas eu não sei qual que é o meu ministério, eu não sei para que eu fui chamado. Você foi chamado para isso. Perdoar. Pelo contrário, quer ser portador dessa bênção para os outros. Fique de pé. Compreendo que muitas vezes ao ouvir esse tipo de palavra, traz ali pra gente um grande confronto. Porque vivemos acostumados a massagear o nosso ego e o nosso próprio eu e satisfazer as nossas próprias vontades. Mas quando nós vemos que nós precisamos nos arrepender, aquilo causa um confronto tão grande no nosso ser. Só que entenda, amados, que para que você tenha cura, para que você esteja completo em Deus, você precisa se arrepender. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa ter uma vida restaurada. E essa restauração é somente Deus quem vai te dar. Não adianta a gente vir à igreja quarta, domingo, participar de tudo, crendo que a oração do pastor vai salvar. Infelizmente, não é ela. É você mesmo entender, reconhecer o seu pecado. É buscar a restauração que vem de Deus. E aí sim, você será perdoado. E ao ser perdoado, a sua missão, a nossa missão, é levar o Evangelho. Paulo diz a Timóteo: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Temos visto
que o mundo tem tentado nos sufocar, tem tentado tirar de nós essa liberdade de pregar o Evangelho. As coisas podem não, as coisas vão piorar. Mas entenda, você foi chamado para isso. Se arrependa. Se arrependa. Mas não é um arrependimento que é aquele arrependimento de momento. Enquanto está aqui no culto, eu me arrependo, Senhor. Não é isso. É o verdadeiro arrependimento, a verdadeira transformação que por aquela porta você continuará buscando ser perdoado por Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai amado, eis-nos aqui, Senhor. Um povo pecador, Senhor. Mas, Pai, que se coloca diante de Ti com o coração contrito, com o coração quebrantado, Senhor. Ciente das nossas falhas, Senhor, reconhecendo que somos completamente errantes, que vivemos, ó Pai, distante de Ti por causa do nosso pecado. Senhor, cria em nós um coração puro, Senhor. Um coração que deseja estar diante da Tua presença, de deseja se prostrar diante de Ti, Senhor, e de confessar todas as nossas falhas, ciente de que o Senhor pode nos restaurar, que o Senhor pode nos curar, que o Senhor pode nos perdoar, ó Pai. Senhor, que essa restauração não seja somente da boca, os lábios, ó Pai, venham ser verdadeiramente transformadas pelo Senhor. Que onde quer que colocarmos a planta, Pai, usa-nos como instrumento em Tuas mãos para cumprir o Teu propósito. Cada um desses que estão aqui, cada família que aqui está representada, Senhor. Deus, Senhor.